Oi, gente, vamos agora tratar de contribuições para terceiros, também referenciadas como contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ok? Então, assim, as empresas, nós já tínhamos conversado sobre isso, além de contribuições destinadas à Seguridade Social, tá? Ao seguro contra acidente de trabalho, incidentes sobre a remuneração de empregados e avulsos, as empresas também pagam contribuições destinadas a terceiros e incidentes sobre essa mesma base. Remuneração de empregados, remuneração de avulsos, ok? Também os produtores rurais, ao comercializarem sua produção, existe sobre a venda da produção a incidência de uma contribuição destinada a um terceiro denominado SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É a maneira como se referenciou os terceiros no edital, tá? A partir da lei que criou a Receita Federal do Brasil, o entendimento que você deve ter é que a Receita Federal do Brasil ela tem competência para arrecadar, cobrar e fiscalizar contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades, na medida em que sejam contribuições criadas por lei devidas por segurados, empresas, incidindo sobre a mesma base das contribuições devidas por esses segurados e por essas empresas, ok? E esses dispositivos da lei que cria a Receita Federal do Brasil, que nós vamos examinar aqui, eles referenciam também a exigência de uma remuneração por parte da Receita Federal do Brasil, tendo em vista a prestação desses serviços, tá, de arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições dos terceiros, ok? A remuneração paga, né, sobre o valor arrecadado, ela vai ser destinada ao Fundaf, que nós vamos já ver aqui o que é, ok? Então, temos aí as contribuições para terceiros devidas pelos mesmos sujeitos das obrigações previdenciárias, incidindo sobre as mesmas bases de cálculo, tá? Sendo recolhidas nos mesmos prazos. Então, uma empresa paga Salário Educação, INCRA, SESI, se for indústria, né? SENAI e SEBRAE, numa guia da Previdência Social, que vai vencer no dia 20 do mês subsequente, né? Então, o que se paga a título de terceiros, o vencimento da obrigação é o mesmo da obrigação previdenciária. E se atrasar a contribuição, o juro e a multa aplicáveis são os mesmos que seriam aplicados no caso de atraso de contribuições previdenciárias. A empresa pode parcelar contribuições previdenciárias? Pode. E pode parcelar junto os terceiros, as contribuições destinadas a terceiros? Sim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de que terceiros eu estou falando, tá? E vou apontar, assim, alguns percentuais de terceiros. Logo em seguida, vamos dar só aqui uma seguida nos slides, tá? Vamos ver aqui. Nós vamos ter aqui, tá, o artigo 3º da Lei 11.457 e seus parágrafos, tá? Parágrafo 4º até o 6º, para apresentar exatamente o que está sendo referenciado no edital, tá? Mas antes de nós conversarmos sobre os dispositivos, né, da Lei de Criação da Receita Federal do Brasil, conforme referenciado no edital, eu vou falar um pouquinho mais das contribuições destinadas a terceiros. Vejam, essas contribuições, tá, que eu chamo de terceiros ou outras entidades ou fundos, né? Então, contribuições destinadas a terceiros. Tá? Essas contribuições, elas são de 3 tipos, tá? Existe uma delas que é uma contribuição social, que é a contribuição a título de salário educação, cuja destinação, tá, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então, as empresas vão contribuir com 2,5% sobre a remuneração de empregados
e de trabalhadores avulsos, tá? Vejam que é a mesma base da contribuição de 20% destinada à Seguridade Social. Então, o contribuinte é a empresa, a base é a remuneração de empregados e avulsos. E essa contribuição de 2,5% será destinada ao custeio do ensino fundamental, não é? Tá? Porque ela vai para o FNDE, ok? Além disso, você tem duas contribuições que são contribuições de intervenção no domínio econômico. Tá? Seriam quais as contribuições aqui? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o SEBRAE, tá? Serviço de Apoio às Pequenas e Microempresas, não é isso? Mais uma vez, eu vou ter aqui alíquotas devidas, né? Contribuições devidas por empresas. O INCRA é 0,2% e o SEBRAE é 0,6%. Em alguns casos, ele pode ser 0,3%. Contribuição essa, de novo, todas duas aqui, pagas, qual é a base? Remuneração de empregados e de trabalhadores avulsos. Então, sujeito da obrigação, né? Quem é que paga essa contribuição aí do INCRA, do SEBRAE? A empresa. Qual é a base? Remuneração de empregados e avulsos. Temos ainda, tá? Contribuições de interesse das categorias econômicas. Também chamadas de contribuições corporativas, não é? Aí vem aquele grupo do Sistema S. Nós teríamos aqui, né, o SESI, SENAI, SESC, SENAC, o SEST, o SENAT, o SENAR, também, né, o SECOP. Temos ainda DPC, Diretoria de Portos e Costas. Temos ainda o Fundo Aeroviário, tá? Então, vamos lá. Tá? Essas contribuições seriam assim: SESI, 1,5%, SENAI, 1%, SESC, 1,5%, SENAC, 1%, SEST, 1,5%, SENAT, 1%, SENAR, 0,2%, tem SENAR também, 0,25%, e tem até um caso de SENAR sobre a remuneração de empregados de 2,5%. SECOP ou SESCOP, 2,5%. Diretoria de Portos e Costas, 2,5%. Fundo Aeroviário, 2,5%, ok? Então, temos aí a lista dos terceiros ou outras entidades, né? E os percentuais contributivos. No INCRA, inclusive, tem uma situação onde a empresa pode pagar um INCRA especial de maior valor aqui, tá? É um caso específico de agroindústrias do Decreto-Lei 1146. Então, nós temos aqui uma apresentação dos terceiros, né? E eu gostaria de mostrar para vocês como é que eu teria,
aqui, né, uma incidência de terceiros. Nós vamos comparar aqui, né, no caso de uma indústria e de um comércio, não é? Eu tenho aqui, indústria vai ter que contribuir para salário e educação. O comércio também. Indústria vai ter que pagar o INCRA. Comércio também. Indústria tem que pagar a SESI. Comércio tem que pagar SESC. Indústria tem que pagar o SENAI. O comércio tem que pagar o SENAC. E os dois pagam o SEBRAE. É interessante que as microempresas e empresas de pequeno porte, que são as mais interessadas, né, nas atividades do SEBRAE, elas não pagam terceiros, nem o SEBRAE, tá? Então, quais seriam as contribuições? Eu teria aqui salário e educação, 2,5 para os dois, né? Sempre a mesma alíquota, 0,2 do INCRA, SESI e o SESC, 1,5%. SENAI e SENAC, 1%, SEBRAE, 0,6%. Então, eu teria aqui 5,8% de contribuições destinadas a terceiros, ok? Tá? Incidindo sobre o quê? Remuneração. Pagas pela empresa, incidindo sobre a remuneração, são recolhidas na guia da Previdência até o dia 20 do mês subsequente. Só que eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, vamos dizer que uma indústria tivesse uma folha de pagamento em que a remuneração dos empregados fosse de R$100.000. Vamos dizer então aqui, né, calcular salário e educação e vamos calcular aqui o SENAI, devido pela indústria sobre a remuneração. O salário e educação seria uma contribuição de 2,5% sobre os R$100.000, não é verdade? Portanto, R$2.500. SENAI, contribuição de 1%. Tá? Vamos colocar aqui, 1% sobre os R$100.000. Consequentemente, seria um valor aqui de R$1.000. Na receita, ela vai arrecadar isso daqui, tá? 2.500. A empresa paga através da guia da Previdência. Se a empresa não pagar, a Receita, durante uma fiscalização, vai exigir, né, que se faça o recolhimento, vai constituir o crédito relativo a esses 2.500, a mesma coisa aqui. Agora, esse serviço de arrecadação, fiscalização e cobrança, ele vai ser cobrado pela Receita Federal, né? Aí aqui, o que que acontece? A Receita, quando arrecada 2.500, ela vai exigir do Ministério da Educação 1% dos 2.500 a título de remuneração pelos serviços prestados, ou seja, R$25. Quando se trata dos demais terceiros que não o salário e educação, tá? A Receita vai exigir 3,5% sobre o valor arrecadado. Ou seja, R$35. Então, significa o quê? Que quando a Receita for repassar o salário e educação devido por essa empresa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Receita não passa os 2.500 completos. Desses 2.500 serão retirados R$25. Quando a Receita for repassar ao SENAI esse valor de R$1.000, não vai o total dos R$1.000. Vai 1.000 menos esses 35, que é a remuneração cobrada pela Receita pelos serviços prestados, ok? E esse recurso aí,
tá? Esses 3,5% do valor arrecadado para os terceiros em geral e 1% sobre o valor arrecadado a título de salário educação será destinado ao Fundaf. E na nossa próxima aula, nós vamos examinar com cuidado os dispositivos que estão, né, na lei que eu mostrei para vocês, que é da criação da Receita Federal do Brasil e que tratam desse assunto, contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades. Então, até a próxima aula, gente.